Boa noite, pessoal. Vamos tentar fazer uma aula um pouquinho diferente aqui, usar esse recurso aqui do WhatsApp mesmo, ver se dá certo. Depois eu quero o feed de vocês para saber se foi tudo bem, se deu para entender bem essa aula de hoje. Inverti um pouquinho, nós vamos falar aqui sobre patologia benigna e maligna da mama, tá? Que é uma aula de bastante interesse para vocês, vão atender muitas patologias aí de mama, pós-operatórios, de cirurgia de mama, principalmente do câncer de mama, e precisamos aí se inteirar dessas doenças. Então, com relação às doenças benignas da mama, nós temos as alterações fibrocísticas, os nódulos mamários, os fluxos papilares, né, as saídas de secreção aqui pelo mamilo, e as inflamações, as mastites, as infecções, e de patologia maligna, o câncer de mama. A mama, como a gente já tinha dito na primeira aula de anatomia, ela é uma glândula sudorípara modificada, tá? E ela tem cerca de 20 lóbulos, e a unidade funcional de cada um desses lóbulos é a unidade ducto terminal lobular. Aqui estão os lóbulos mamários, que são os lóbulos, e aqui os lóbulos eles confluem, eles têm a drenagem, né, da sua secreção, no caso do leite, para os ductos. Então os lóbulos drenam para os ductos, e os ductos vêm aqui todos em direção ao mamilo, nos seios lactíferos, e são ejetados aqui pela papila, pelo mamilo, e existem os músculos, o músculo liso ao redor do complexo areolo-papilar que provoca a ejeção desse leite. Aqui atrás tem o músculo peitoral maior, os músculos intercostais, aqui as costelas, e a glândula mamária, então ela é definida como uma estrutura fibroglandular, formada por ductos e estromas das glândulas e entremeada por células gordurosas, tá? E ligamentos suspensores, que são ligamentos de colágeno, fibras de colágeno que sustentam a pele e o tecido glandular, são normalmente inseridos aqui na fáscia do músculo peitoral maior. Aqui é um corte histológico da unidade ducto terminal lobular normal da mama. E a primeira doença são as doenças benignas, alterações fibrocísticas da mama, que são alterações que acometem mulheres mais jovens, entre 20 e 30 anos, até 40 anos normalmente, com dor, excesso de nodulação, principalmente no período pré-menstrual, é efeito do ciclo menstrual, da quantidade de estrogênio e progesterona, é cíclico, então cada ciclo menstrual essa dor vem e volta, e esses nódulos ficam mal definidos, desaparecem depois da menopausa, desaparecem com a falta de hormônio, porque eles são estrogênio e progesterona dependentes, tá? A imagem desses cistos às vezes aparece no ultrassom, ou na própria mamografia, ou às vezes nem precisa disso. Esses cistos são totalmente benignos, eles não dão origem a nódulos tumorais, são bem delimitados. Isso aqui é uma imagem de um ultrassom, um cisto com parede lisa, regular, conteúdo líquido interno. Aqui seria mais ou menos o que a gente está falando, são dilatações desses ductos das mamas, que aqui é a mama normal com os ductos, e aqui a dilatação desses ductos que formam esses cistos. Ela ocorre mais em mulheres mais jovens, mais predominante perto dos 35 anos, se formam na unidade do ducto terminal, geralmente são múltiplos e geralmente aparecem subitamente. Um outro nódulo bastante comum, esse nódulo aqui, depois da ressecção cirúrgica, né, ele está só preso aqui embaixo, falta só retirá-lo aqui, é um fibroadenoma, é um nódulo sólido, geralmente ele é lobulado, ele tem essas pequenas lobulações, ele é bem delimitado, ele é uma consistência mais fibroelástica, duro. Na palpação a gente sente ele como um nódulo sólido, ele pode ser único ou múltiplos, e é uma das doenças benignas mais comuns da mama. Uma doença que é rara é o tumor filoide, que é um fibroadenoma com crescimento exagerado de células. Eles formam às vezes nódulos grandes que às vezes até erosam, causam lesão na pele, tem um crescimento muito rápido, expansivo, às vezes pega a mama toda. E alguns desses tumores filoides, por causa desse crescimento tão rápido celular, eles podem malignizar. Quando tem fluxo papilar, a gente precisa esclarecer bem
qual é a origem desse fluxo. O fluxo pode ser unilateral ou bilateral, ele pode ser de um ducto só ou de vários ductos da mama, ele pode ser ocasional, persistente, pode ser espontâneo, quando ele sai sozinho sem a pessoa apertar, ou ele pode sair só quando a gente faz expressão. E quanto ao tipo de fluxo, ele pode ser leitoso, cristalino, sanguinolento ou de aspecto múltiplo. O cisto fluxo papilar funcional, que ocorre geralmente secundário a alguns medicamentos e às vezes algumas doenças, como por exemplo o hipotireoidismo, a hiperprolactinemia, que é o hormônio produtor de leite, né, que é produzido na hipófise, e às vezes esse hormônio ele é produzido numa quantidade mais alta do que o normal. Muitas vezes isso é secundário a medicamentos como antidepressivos, próprios anticoncepcionais, os remédios para úlcera, remédios para gastrite, Plasil, derivados do Plasil, alguns antihipertensivos. Existem uma série de remédios que podem causar fluxo papilar funcional, os antipsicóticos também. A característica dele é que ele é um fluxo bilateral, vem de vários ductos, ele não é espontâneo, só quando a gente aperta que ele sai, e geralmente quando ele sai bem clarinho, ou branquinho, ou amarelado, tem uma aparência benigna. Seria muito raro a pessoa ter a infelicidade de ter um tumor na mama bilateral, que provoca esse tipo de fluxo, e que saiam de vários ductos e que não é espontâneo. Então, quando a gente tem um fluxo bilateral e clarinho, sem sangue, suspeita-se de alguma coisa benigna, funcional, medicamentosa, como aqui, tem vários ductos saindo um pouquinho de secreção que parece leite. A atenção tem que ser dada quando esse fluxo é de um lado só, quando sai espontâneo, quando ele está associado a algum nódulo palpável, e quando ele é persistente e quando ele tem principalmente sangue. Como aqui, um fluxo papilar patológico, é uma doença, pode ser um papiloma intraductal, que é dentro dos ductos forma algum pólipo, algum tumorzinho que pode ser benigno, mas pode também ser um carcinoma. Então, nesses casos aqui, muitas vezes é necessário fazer exame por imagem, procurar esses papilomas, essas neoplasias benignas ou malignas, e muitas vezes tem que ser retirado todo o ducto, como aqui, uma cirurgia que foi retirado todo o ducto, e aqui dentro desse ducto tem vários papilomas que provocam um fluxo desse tipo. Nesses casos são papilomas benignos. As mastites podem ser lactacionais, quando você tem uma mastite na mulher que está amamentando, e as não lactacionais, como a mastite crônica ou a mastite muito comum, essa mastite crônica em pessoas fumantes, imunodeprimidas, e tem que ter um diagnóstico diferencial, que às vezes parece ser uma mastite, mas é uma doença muito agressiva, carcinoma inflamatório. Então, os ductos e as componentes lobulares das glândulas podem se inflamar por algum motivo, principalmente durante a lactação, mas às vezes fora da lactação. E nesse caso aqui é fora da lactação, e tem vários ductos que acabaram inflamando e começaram a drenar em regiões diferentes aqui da pele, drenar às vezes secreção purulenta. Aqui um carcinoma inflamatório, que é um tumor maligno, que ele acomete os vasos da derme, a drenagem linfática da derme, da pele, e ele causa esse aspecto de inflamação. Na verdade, aqui essa inflamação é secundária na pele por drenagem linfática insuficiente aqui na derme, e é um tumor bastante agressivo, de mau prognóstico. Na propedêutica mamária, os exames que a gente faz para se avaliar esses nódulos, esses neoplasias, tanto benignas quanto malignas, essas condições. É importante orientar toda mulher a fazer o autoexame, principalmente no período pós-menstrual, onde a mama está mais flácida, mais fácil de se palpar. Todo mês isso deve ser feito, no período da adolescência até o período após a menopausa, deve ser continuado. Um autoexame é bastante importante, porque ele permite a gente a mulher identificar nódulos pequenos ainda, que são facilmente percebidos, principalmente se a mulher tem o costume de estar fazendo
esse tipo de autoexame constantemente. Ela consegue perceber alguma alteração na textura ou alguma alteração que ela não sentia no mês anterior e procura o médico daí para se fazer um exame mais com acurácia maior para se fazer o diagnóstico. O exame físico da mama, ele consta tanto da inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação dos linfonodos axilares, supraclaviculares, expressão da mama e a palpação de todos os quadrantes das duas mamas, né? Além disso, nós podemos fazer como exames complementares a citologia oncótica, quando tem algum derrame papilar ou do mamilo suspeito, como aqueles derrames unilaterais com sangue, uniductais, espontâneos, contínuos. Pode-se fazer um exame de injetar contraste quando tem esses derrames para se ver dentro do ducto, procurar algum nódulo, alguma área suspeita dentro desse ducto com contraste, com raio-x com contraste, a mamografia com contraste. E os exames complementares de imagem, dependendo da idade. Se a mulher for muito jovem, abaixo de 35 anos, a mama é muito densa, o raio-x não fica bem penetrado nessa mama. Então, às vezes, a ultrassonografia ela supera a mamografia nesses casos de mulheres muito jovens ou com mamas muito densas. Mas o exame padrão ouro é a mamografia convencional ou digital, que permite a visualização de lesões microscópicas. O ultrassom não consegue ver essas lesões ainda tão pequenas, e é o exame padrão ouro para rastreamento e detecção precoce dos tumores da mama. A ressonância magnética nuclear tem seu espaço, principalmente em usuários de prótese, e mais recentemente nós temos a tomossíntese, que é como se fosse uma tomografia computadorizada da mama. Então aqui um fluxo papilar, primeira conduta logo no consultório é colher esse sangue numa lâmina e mandar para exame microscópico ou fazer um exame de ductografia, injetando contraste para procurar lesões. Aqui é uma endoscopia da papila mostrando um pólipo aqui, uma lesão. Isso aqui é um endoscópio extremamente fino, nunca vi um aparelho desse semelhante, a gente só acaba vendo em livro. São aparelhos extremamente caros e são poucos os casos indicados para se fazer esse exame, então eles se tornam inviáveis na prática para se fazer o uso desse aparelho. Só grandes universidades que estudam mama com muita frequência veem esses casos e acabam usando esse tipo de aparelho. Na prática, normalmente a gente faz a citologia, retira o ducto, faz mamografia. Aqui é um aparelho de mamografia, ele é composto de um aparelho normal de raio-x, mas tem essa placa que faz a compressão da mama, normalmente em duas posições. Com a mulher em pé na antero-posterior, tá? O raio-x vem de cima, aqui embaixo a mama fica em cima dessa bandeja, e também na região oblíqua, quando o aparelho ele gira aqui num eixo mais ou menos de 45 graus, e ele pega mais a região axilar da mama, como aqui a gente está vendo essa imagem aqui, onde está o músculo peitoral aqui, a glândula mamária e a mama aqui demonstrada. Então aqui nós temos um exame de mamografia normal, aqui a antero-posterior, direita e esquerda. Aqui o que é glândula é essa parte branca, o que é tecido celular subcutâneo, tecido gorduroso, ele fica pretinho aqui, é radiotransparente. A pele, a gente vê que é uma pele bem lisa, aqui o complexo areolo-papilar, tá? E aqui a gente vê naquele corte oblíquo, tá? O músculo peitoral maior aqui, dos dois lados. Aqui é um raio-x de frente para o outro aqui, tá? Aqui a gente vê os linfonodos, que são normalmente visualizados mesmo na região axilar bilateral. São pequenos, múltiplos, não tem nenhum aspecto de malignidade aqui. E aqui a gente vê o parênquima glandular mamário bem distribuído, sem nenhuma lesão. As lesões patológicas geralmente elas são brancas, são bem radio-opacas, e as lesões de câncer geralmente elas são mal delimitadas, são todas estreladas. Nós devemos ver algum aqui na frente. Aqui nós temos uma lesão maligna. É uma lesão que você não consegue ver o bordo, ela é todo irregular. Aqui talvez já tenha um pouquinho de extensão da doença aqui, tá? Aqui talvez nesse ducto aqui já tenha alguma extensão da doença. Então é um nódulo de aspecto
altamente sugestivo de carcinoma da mama. E aqui são lesões extremamente iniciais, mas a gente vê aqui microcalcificações tipo letra chinesa, são microcalcificações esparsas, mas elas são agrupadas no mesmo lóbulo da mama e são todas irregulares, de vários tamanhos, várias densidades diferentes. São microcalcificações suspeitas também para um câncer bem inicial de mama. Esse tipo de câncer geralmente não é palpável ainda e é importante a detecção nesse estágio porque é o estágio mais inicial que a gente consegue iniciar o tratamento e dar uma possibilidade muito grande de cura com cirurgias bem mais simples. O ultrassom tem lá a sua validade. Nesse caso aqui o ultrassom não mostraria absolutamente nada. A gente passaria o aparelho de ultrassom aqui, não veria nódulo, não veria nada e passaria batidos, faria um ultrassom falso negativo, por isso a mamografia ela é mais importante do que o ultrassom para detecção. Agora nessa imagem aqui o ultrassom já poderia mostrar com clareza um nódulo de cerca de 2 centímetros, irregular, e o ultrassom pode também ajudar a gente a guiar as biópsias por agulha, que são a primeira escolha aí para se fazer o diagnóstico de certeza se é um tumor maligno ou benigno. Então aqui a técnica do ultrassom é passado o transdutor ou na circunferência do relógio, ou ele é passado por quadrantes também pode ser feito, visto também a axila dos dois lados na pesquisa desses nódulos. A ressonância magnética, a mulher fica deitada, ela coloca um aparelho que acopla bem certinho a mama aqui embaixo, ela tem que ficar aqui nesse aparelho por cerca de 30 minutos, 30 a 60 minutos, depende do tipo do aparelho, da qualidade da imagem. É um exame bastante demorado, ela fica dentro desse campo aqui num túnel, pode ter claustrofobia, não pode se mexer. Enfim, é um exame bem indicado apesar de ser bastante caro e bastante inconveniente de ser feito, é um exame bastante indicado principalmente em usuários de próteses mamárias. Aqui a ressonância da mama, mostrando aqui um nódulo bastante grande numa mama, um nódulo de aspecto irregular também, tá com comprometimento aqui possivelmente da pele aqui nessa região, aparentemente um carcinoma avançado. Aqui a tomossíntese, que é um aparelho mais moderno de mamografia, que ele faz, além de fazer aqueles 2 cortes básicos, ele vai tirando o raio-x e vai se movimentando aqui, fazendo inúmeros cortes, como se fosse uma tomografia mesmo. Ele permite avaliar várias fatias do raio-x aqui na mesma paciente ao mesmo tempo. Aqui a classificação dos nódulos da mama pela exames de imagem. Quando a gente tem uma classificação 0, o nódulo é inconclusivo, o médico não conseguiu fazer um diagnóstico preciso se é benigno ou se é maligno, então ele coloca a classificação 0 e geralmente pede para completar com densitometria, com ultrassom, com algum outro exame de imagem ou mesmo com biópsia. O exame negativo é quando não é visto nada, mamografia aparentemente normal. Benigno é quando visto algum nódulo, alguma lesão que é de aspecto benigno. Quando é provavelmente aspecto benigno é a classificação 3, quando é uma lesão suspeita, classificação 4, a lesão 5 é altamente suspeita e a 6 é quando a pessoa já sabe que tem um câncer diagnosticado, já fez uma biópsia, fez uma quimioterapia, está tratando o câncer, então já sabe que tem um diagnóstico de câncer e tem ali uma lesão, então ele coloca como BIRAD 6. Aqui o caso BIRAD 0, tem uma região aqui que não se vê no outro lado, contralateral, por isso que é importante colocar as 2 mamografias, uma de frente para a outra, porque você faz a comparação dos 2 lados. Se tivesse essa imagem aqui semelhante em espelho do outro lado, poderíamos dizer que isso aqui é só uma glândula mamária, mas aqui a gente não pode afirmar absolutamente nada, que seria recomendável um ultrassom de mama ou mesmo uma ressonância da mama para se diagnosticar melhor. Um BIRADS 1, aqui uma pequena calcificação grosseira, única na mama, isso aqui pode ser um leite que empedrou aqui, na mulher que amamentou, aqui tem outra, então são alterações benignas, não tem suspeita de nada. O BIRADS 2 é um cisto mamário sabidamente benigno, sem nenhuma importância, de aspecto totalmente inocente. Esses cistos podem muito bem ser só acompanhados, eles podem desaparecer sozinhos.
ele só tem necessidade de tratamento que seria aspiração pela agulha, que guiada pelo ultrassom, nos casos que estiverem sintomáticos ou se tiver alguma suspeita de doença. Os nódulos sólidos, os fibroadenomas, geralmente eles são classificados como provavelmente benignos. A gente vê que ele é bem delimitado, ele é bem regular, parece uma azeitoninha, é bem ovalado, tá? São nódulos provavelmente benignos. E aqui um nódulo que tem suspeita, porque ele não está tão regular na mamografia, é um BIRADS 4, provavelmente maligno. Aqui também a gente vê lesões provavelmente malignas, aquelas microcalcificações de tamanhos variados, agrupadas. E aqui a gente vê um BIRADS 6, que já é um nódulo conhecido, a mulher já tinha um nódulo grande de 4, 5 centímetros, e depois de 3 meses de quimioterapia, esse nódulo reduziu para 2 centímetros, fez um exame de controle, sabendo já que ela tem um câncer, para fazer o controle e programar a cirurgia dela. Câncer de mama, os números, né, o câncer de mama é o tipo de neoplasia maligna mais comum na mulher, exceto, né, tirando os cânceres de pele, tipo basocelular, que são cânceres de pele que são bem inocentes, eles não causam grandes problemas para as mulheres, não levam à morte. O câncer que mais causa óbito nas mulheres, 522 mil óbitos em mulheres em um ano no mundo todo, e mais de 1.700.000 casos estimados por ano. No Brasil, são mais de 30 mil casos e cerca de 8 a 10 mil mortes por ano por câncer de mama. É o câncer que mais mata as mulheres no Brasil. Felizmente, hoje a sobrevida está melhorando bastante, então depois do diagnóstico, da confirmação do câncer, de cada 100 mulheres que têm um diagnóstico, depois de 5 anos, 89 ainda estão vivas e muitas curadas da doença. O risco é maior do câncer de mama de acordo com a idade, tá? E é maior em pessoas moradoras de áreas mais desenvolvidas, na zona urbana principalmente, nas grandes metrópoles e nos países do Ocidente, por causa possivelmente das dietas, poluição do meio ambiente, do uso de hormônios e tudo mais. A incidência do câncer de mama no Brasil também mostra isso. Os moradores dos lugares mais privilegiados, digamos assim, na região sudeste, na região sul, então Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que têm mais prevalência da doença, são os estados mais desenvolvidos também do nosso país, onde a dieta é mais rica em gordura, em carboidratos, e onde também as mulheres usam mais hormônios, têm menos filhos, amamentam menos. Tudo isso aumenta a incidência estimada do câncer de mama pela localização geográfica da pessoa. A idade é o fator principal. Lógico, o fator principal para risco de câncer de mama é o sexo. Para cada 100 mulheres, nós temos um homem comprometido com câncer de mama. Então, o sexo feminino é muito mais frequente por causa do estrogênio e da progesterona. A idade, ela aumenta bastante, o risco da mulher ter câncer de mama aumenta consideravelmente a partir dos 50 anos e tem um pico aqui perto dos 65 anos. Tá? Então, a faixa onde mais a gente descobre câncer de mama é entre os 50 e 65 anos. Tá? Normalmente o câncer de mama tem origem genética, ele inicia-se de uma célula que começa a se dividir erradamente em um dos ductos ou lóbulos, né? Existe o carcinoma ductal e o carcinoma lobular da mama. E essa célula começa a se dividir atipicamente, não tem um controle celular preciso por algum problema genético, ela começa a se desenvolver erradamente, fica atípica e começa a invadir tecidos e dá metástase à distância. Existem subtipos moleculares do câncer de mama, que são aqueles cânceres hormônio dependentes ou hormônios não dependentes, que respondem bem a esse receptor ER2 e tem alguns tratamentos específicos naqueles que respondem, outros que não. Aqui o caso de um câncer de mama avançado, um carcinoma inflamatório grande na mama esquerda. Aqui um caso de câncer de mama bastante avançado também, na mama esquerda. Esse é uma ressonância magnética, aqui um ultrassom da mama. E normalmente os tratamentos quimioterápicos e os tratamentos radioterápicos associados com pequenas cirurgias,
eles têm o mesmo prognóstico do que o tratamento cirúrgico tradicional. Então, a tendência hoje é de fazer cirurgias cada vez menores, como essa aqui, a quadrantectomia, que é a ressecção de um quadrante da mama. Você tira o tumor com uma boa margem de segurança e retira todo o tecido celular subcutâneo ao redor. Retira-se também a fáscia do músculo peitoral maior que está aqui embaixo. Ou se não, faz também a mastectomia, que é a retirada total da glândula e a retirada dos linfonodos axilares do mesmo lado da mama. Uma outra coisa aqui seriam as cirurgias reconstrutoras da mama, tá? São as mastectomias poupadoras de pele, com prótese de silicone, pode ser feita de imediato ou pode ser feita depois da cirurgia, de alguns meses ou anos depois do tratamento. A pesquisa do linfonodo sentinela, que é uma coisa bastante recente, injeta-se uma substância um radioisótopo, né, uma substância radioativa no tumor, alguns minutos antes da cirurgia, e aí tem um aparelhinho que vai procurar qual que é o primeiro linfonodo desse tumor que recebe essa substância radioativa. E aqui, no caso, aqui é o tumor, e aqui localizou-se daí o primeiro linfonodo que recebe a substância. Então é retirado na cirurgia todo o tumor, é retirado somente esses linfonodos, tá? Aqui é o aparelho que detecta o linfonodo, e aí é feita a cirurgia retirando-se não todos os linfonodos, mas só aquele, porque a cirurgia de linfadenectomia axilar, os fisioterapeutas conhecem bem, os resultados são muito ruins por causa da perda de função, por causa dos seromas, por causa das lesões de pele. Aqui é uma infiltração de uma recidiva de um câncer aqui na região onde foi feita a drenagem. Essa região toda aqui fica toda exposta, porque é retirado muito tecido gorduroso, fica só a pele, né? Pode ter lesão de nervos aqui do plexo braquial, nervo tóraco dorsal, e pode ter lesão importante aqui também dos linfáticos aqui